nessa noite, nessa live, onde eu vou trabalhar a questão da mentalidade do investidor, a mentalidade, né, de você construir patrimônio. Obrigado, Vivi, pelo feedback do áudio. A mentalidade de construir patrimônio. Então, nessa noite é uma live bem especial, porque eu vou estar finalizando o projeto Produtividade com Equilíbrio. A Ilana entrou também, seja bem-vinda. Eu vou estar finalizando nessa noite o projeto Produtividade com Equilíbrio e eu vou finalizar falando de um tema muito importante, que é o tema das finanças, do pilar, dos 3 pilares que nós trabalhamos aqui nessas 13 lives que foram feitas em praticamente 3 meses de trabalho aqui com vocês. Um dos pilares é o pilar das finanças, ou o pilar financeiro. E nós tivemos uma live semana passada com o consultor Marcos Matos, onde nós fizemos, né, uma introdução a respeito das finanças pessoais, da importância do controle, da importância de você classificar suas despesas, de você trabalhar a questão dos potes, o percentual das suas rendas, para onde que elas vão. É óbvio que é um tema muito amplo. Esse é um tema que geralmente os meus workshops que falam desse tema, eles duram pelo menos um dia todo, são 8 horas ou dois meio período, vamos dizer assim, né, em 2 dias diferentes. Só que é um tema muito importante, onde eu quero nessa noite trazer alguns conceitos, algumas coisas importantes. Obviamente, nós não temos como esgotar esse tema nessa noite, o tema de finanças, de mentalidade de investimento, de mentalidade de enriquecimento. Isso é um tema que não dá para esgotar em uma única live de 1 hora, mas com certeza tudo aquilo que eu vou falar aqui nessa noite vai ser algo importante para a tua vida dentro desse processo de ter uma vida mais produtiva, mas uma vida mais produtiva com equilíbrio. Gente, não dá para você ter uma vida produtiva, equilibrada em várias áreas e deixar as finanças de lado. Talvez a área finanças seja uma das áreas mais importantes da nossa vida e que muitas vezes nós negligenciamos demais. Semana passada eu trouxe um pouco das estatísticas de como que está as finanças, né, como que estão as finanças dos brasileiros e gente, é algo assustador, tá? Quando a gente fala de finanças. Eu vou até trazer aqui novamente, hoje nós temos mais de 79% das famílias no Brasil endividadas, e esse é um dado extremamente recente, tá? De 4 a cada 10 pessoas estão com o nome negativado. Então é para vocês entenderem a importância do tema finanças pessoais. Muitas vezes nós até temos um bom rendimento, temos um bom salário, a empresa paga um bom prolabore, dá até lucro, mas nós não vemos a cor do dinheiro, simplesmente some tudo aquilo que a gente recebe. Por quê? Porque falta um controle das nossas finanças e muitas vezes até mesmo uma mudança de mentalidade em relação ao controle das finanças. Então nessa noite eu quero trabalhar esse tema. Lembrando que quem não assistiu a live com o consultor Marcos Matos da semana passada, ela está disponível tanto aqui no Instagram quanto também no YouTube, tá? Essas lives estão disponíveis. As 12 lives anteriores que eu fiz aqui com alguns convidados, algumas eu fiz sozinho, elas estão disponíveis aqui no Instagram e também no YouTube. E se tudo der certo, no final dessa live ela também vai ficar disponível. Hoje nós vamos fechar o último pilar. Só relembrando rapidamente, nesse projeto Produtividade com Equilíbrio, eu trabalhei dentro de 3 pilares. Então, o primeiro pilar que eu trabalhei, que eu trouxe para vocês, foi o pilar da saúde. Então, nós trabalhamos a questão da saúde emocional, saúde intelectual e a saúde física. E eu acabei trazendo psicólogos, médicos que trabalharam, né, e terapeutas que trabalharam dentro desses temas. Um dos outros pilares que eu trouxe aqui para vocês é o pilar dos relacionamentos. O relacionamento espiritual, que a gente acabou falando um pouco na live com a Raquel, o relacionamento com as outras pessoas de uma forma geral e o relacionamento família, né, o social e família. Foi trabalhado dentro de algumas lives, uma das lives foi com a Janaína Bassotto. E, por fim, o terceiro pilar, que é o pilar financeiro, que dentro do pilar financeiro eu dividi aqui com vocês em 3 grandes áreas, que são as finanças pessoais, que nós trabalhamos semana passada com o Marcos Matos, as finanças do negócio, que nós trabalhamos com o João Paulo, também um consultor de empresas, e hoje nós vamos fechar aí a última área do pilar de finanças, que são as finanças patrimoniais ou de investimento, tá? É o tema que nós vamos trabalhar nessa noite.
Para vocês entenderem a importância desse tema que eu vou trabalhar nessa noite, eu quero contar uma rápida experiência que eu tive na minha vida. Semana passada eu dei uma introdução, né, daquele momento da minha vida que eu estava totalmente descontrolado, que tudo que eu precisava para pagar minhas contas eu sacava da empresa. E chegou no fim de um ano, eu tinha sacado um valor absurdo da empresa só para pagar as contas de casa. E um segundo negócio que eu tinha, uma segunda empresa, me deu um lucro até considerável. E naquele ano eu não saquei aquele lucro, eu decidi não sacar e devolver para uma das empresas aquele valor que eu tinha sacado durante o ano. E eu fiz isso para que realmente eu pudesse cortar na pele, né? Eu fiz isso para que aquela experiência doesse em mim, doesse na minha esposa, doesse na minha família, para que nós pudéssemos passar a mudar, né, a forma como nós trabalhávamos as nossas finanças de casa. E daquele ponto em diante, obviamente, junto com cursos, com treinamentos, com livros, eu fui mudando a minha mentalidade e fui gradativamente fazendo uma construção de alguns princípios que eu não tinha na minha vida e algumas ferramentas que eu também não tinha na minha vida. E uma dessas ferramentas que eu vou falar aqui nessa noite, que chama-se colchão financeiro, para algumas pessoas é reserva de emergência, para outras é reserva de oportunidade, mas o nome mais comum que você vai encontrar é colchão financeiro. Um desses temas foi um tema que lá naquela época da minha vida, quando eu comecei a estudar e me preparar, ele apareceu e eu achei muito interessante a ideia e comecei a construir devagar. Então essa já é a primeira dica nessa noite. Nada do que eu vou falar aqui nessa noite, de repente você vai construir da noite para o dia. De repente você vai precisar aí de alguns anos para você construir um colchão financeiro ou você realmente começar a investir um percentual considerável da sua renda. Mas não importa, gente. Não importa se vai demorar 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 anos. O importante é você dar o primeiro passo, você iniciar, você começar a mudar a mentalidade, você criar novos hábitos. Então, no momento que eu comecei a estudar, que eu comecei a pesquisar, que eu comecei a conversar com outras pessoas que tinham isso bem equilibrado na vida delas, eu comecei a criar novos comportamentos e fui organizando as minhas finanças, e fui construindo esse colchão financeiro, que eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, e até que chegou o momento que esse colchão financeiro fez sentido. E quando foi que esse colchão financeiro fez sentido? No ano de 2020, em março de 2020, quando a pandemia chegou. Então, quando a pandemia chegou, eu estava com 2 negócios formais, além de outros projetos paralelos, e um desses negócios formais, que era praticamente responsável pelo lucro que eu tinha, porque um dos outros negócios é um negócio que está em processo de crescimento e a gente está reinvestindo tudo no negócio. Um desses negócios que eu tinha, que me dava lucro, e que me pagava uma boa parte do meu prolabore, que é o salário que o sócio saca, um desses negócios simplesmente parou de funcionar, porque era um negócio que dependia de sala de aula, treinamento presencial, e a gente simplesmente parou e eu me vi durante praticamente 7 para 8 meses, sem poder fazer nada nesse negócio. Porque a empresa que eu representava naquele momento só tinha treinamento presencial, nós não tínhamos opção de fazer uma outra estratégia. E aí naquele momento eu me vi sem aquele prolabore que eu tinha daquela empresa, eu me vi sem lucro algum e ainda me vi com uma dívida de 6 dígitos por conta da inadimplência dos meus clientes daquele momento ali no ano de 2020. A nível de negócio, que não cabe nessa live hoje, eu fiz toda uma estratégia junto com o meu sócio, toda uma estratégia de gestão e nós conseguimos reverter aquela situação em 1 ano. A nível de pessoa física, eu não tinha como reverter, porque a primeira coisa que eu fiz foi parar de sacar salário daquela empresa. Porque ela não tinha mais como sacar salário dela com ela parada e com as dívidas acumulando. E nesse momento o colchão financeiro fez sentido, porque eu estava agora com um dos meus negócios fechados, sem salário desse negócio. O salário que eu ganhava de uma das empresas já não era mais suficiente porque eu tinha adaptado o meu padrão de vida e da minha família. E aí o colchão financeiro fez diferença na minha vida, porque eu tinha realmente uma reserva e essa reserva ela foi me mantendo e me ajudando a colocar na minha cabeça no lugar, a tomar novas decisões, a mudar as estratégias, a pensar em novos negócios. E isso realmente foi o decisor para que eu chegasse aqui hoje e pudesse contar essa história para vocês e dizer, olha, o colchão fez muita diferença na minha vida.
Então nessa noite eu vou falar daqui a pouquinho sobre o que é esse tal de colchão financeiro, como que você pode começar a pensar nisso, o quanto ele é importante, quais as estratégias que você pode utilizar. Mas a diferença que o colchão financeiro fez na minha vida durante a pandemia fez todo o sentido, tudo aquilo que eu estudei, li a respeito desse tema. Então, gente, nessa noite não é apenas um tema sobre colchão financeiro, mas é uma questão de mentalidade. Eu coloquei como título dessa live mentalidade investidora. E por que eu coloquei esse título de mentalidade investidora? Porque é bem natural que a grande maioria das pessoas, e quando eu falo a grande maioria das pessoas, eu estou dizendo que talvez 95% ou até 97% da população, seja ela brasileira ou mundial, se enquadre praticamente da mesma maneira em relação às finanças. Se você pesquisar, você vai ver que, por exemplo, a classe média brasileira, ela não representa mais do que 5% da população brasileira. É muito, muito poucas pessoas que chegam à classe média. Né? E eu estou dizendo uma classe média quase média baixa que da último levantamento que eu estudei, a partir de 5, 6 salários mínimos, até menos, se a gente pensar em renda per capita, isso dá até menos, mas falando em torno de 5, 6 salários mínimos por família, já é classe média no Brasil. E para quem ganha mais do que 10, 15 salários mínimos, nós estamos falando em 1, 2% da população brasileira. Então, uma quantidade muito pequena da população brasileira e mundial tem uma mentalidade de investimentos, tem uma mentalidade financeira organizada de forma a construir patrimônio. A grande maioria das pessoas, ela constrói patrimônio ao longo da vida, muitas vezes sem ter mudado a mentalidade, mas se tivesse mudado a mentalidade, o patrimônio seria muito maior e a segurança financeira que ela teria para ela e para a família dela, com certeza seria muito maior. Então, muito mais do que trazer alguns conceitos ou técnicas nessa noite, eu quero que vocês já comecem a pensar como que é a mentalidade de vocês em relação a dinheiro. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Falando na Raquel, semana passada eu estava numa live com o Marcos Matos, esposo da Raquel, é consultor de empresas, e nós falávamos sobre isso, nós falávamos sobre a importância de você entender quais são suas crenças relacionadas a dinheiro, quais são as crenças que de repente você criou na infância, que hoje atrapalham você de ter um bom relacionamento com o dinheiro, com as finanças. Crenças que muitas vezes estão realmente nos colocando, levando a nossa vida para trás, nos endividando cada vez mais, e muitas vezes nós não percebemos que tem crenças que estão dirigindo a nossa vida. Nós falamos um pouquinho sobre isso na semana passada. Hoje eu quero que você comece a prestar atenção, conforme eu for trabalhando o tema dessa noite. Todas as vezes que alguém falava em juntar dinheiro, o que vinha na sua cabeça? Todas as vezes que alguém falava em poupar dinheiro, que é uma palavra muito comum no Brasil, né? Poupança, em poupar dinheiro, o que vinha na sua cabeça? Talvez a primeira coisa que vem na sua cabeça é que o que você recebe hoje não é o suficiente para pagar as suas contas, ou que você ganha muito pouco para manter o padrão de vida que você tem, ou que você não sabe, que é muito difícil, que o tema investimento é algo muito complexo. São crenças que vão sendo criadas ao longo da nossa vida, algumas criadas pelos nossos pais sem que eles percebam, outras criadas pela religião, sem que muitas vezes até mesmo o líder religioso perceba que ele está criando esse tipo de crença. Muitas palavras da Bíblia são distorcidas, elas são tiradas do seu contexto e isso atrapalha muito as pessoas em relação à finança. Então tudo isso de alguma maneira vai norteando a nossa vida. E quando nós percebemos e entendemos que eu preciso mudar as minhas crenças em relação a dinheiro, em relação a finanças, em relação a investimento, em relação a patrimônio, quando você começa a fazer esse trabalho, então o primeiro passo é perceber que você tem uma crença. O segundo passo é você tomar a decisão de mudar essas crenças em relação às finanças, em relação a patrimônio, em relação a investimento. E o terceiro passo é você buscar conhecimento, seja através de cursos, workshops, livros, conversando com outras pessoas na internet, que tem muito material gratuito e extremamente importante. A partir do momento que você buscou esse conhecimento e começou a colocar esse conhecimento em prática, você vai perceber que gradativamente a tua vida vai mudar. Como eu falei no início da live, pode ser que demore um tempo até você conseguir ter um valor expressivo na sua carteira de investimentos, ou você conseguir montar um colchão financeiro. Mas o importante é dar o primeiro passo.
O primeiro passo é o mais importante porque ele nos tira da inércia, ele nos coloca em movimento e principalmente ele nos faz vencer o maior de todos os medos, que é o medo de nunca começar. Então é importante você dar o primeiro passo, seja logo amanhã se você conseguir, em relação à tua mentalidade e aos teus comportamentos que estão ligados às finanças. A Vanessa também entrou aí agora, seja bem-vinda, Vanessa. Vanessa, ela tem um workshop, inclusive, que fala da visão sistêmica, da visão terapêutica para os negócios, para as finanças. Em breve, quem sabe, a gente vai poder falar mais sobre isso. Eu quero ainda falar desse assunto com a Vanessa. Mas nessa noite nós vamos trabalhar mais o tema da mentalidade e de algumas técnicas e conceitos que são extremamente importantes quando nós falamos de finanças, e essas finanças focadas nos investimentos, na construção de patrimônio, tá? A Raquel pediu para falar os 3 pontos. Raquel, eu falei de cabeça aqui, que você não estava preparado não, mas eu penso que, assim, de uma forma bem geral, é você aceitar e começar a procurar quais são as crenças que você tem em relação a dinheiro, a finanças, a construção de patrimônio. Em segundo lugar, é você tomar a decisão de mudar essas crenças, de buscar ajuda, inclusive, para mudar essas crenças. E o terceiro passo é você buscar conhecimento, um conhecimento útil que está disponível até de graça. E muita coisa do que eu sei foi conhecimento que eu adquiri de graça na internet ou através de um livro, que é um investimento muito pequeno. Óbvio que se você puder fazer um treinamento, um workshop, você vai acelerar muito isso, tá? E por fim, buscar esse conhecimento para que você consiga mudar as suas atitudes e dar o primeiro passo hoje, tá? Eu separei alguns materiais, por isso que eu vou estar baixando o olho de tempos em tempos, porque obviamente estou com o computador aqui embaixo, que é muito tema, são temas muito técnicos, tá? Que eu quero trazer para vocês nessa noite. Então é praticamente um roteirinho que eu deixei aqui para não esquecer de nada importante. Essa live ela vai durar em torno de 1 hora e meia, então a gente já está aqui há 20 minutos fazendo essa introdução, já estou há 20 minutos nessa introdução. E o Kelvin falou assim, ó: investir me fez olhar o dinheiro de uma forma diferente. Hoje eu me sinto até mais confiante por ter uma reserva de oportunidade. Isso me ajudou demais. O Rony me incentivou a dar esse primeiro passo. Verdade. Obrigado, Kelvin, por compartilhar. Realmente, eu converso com o Kelvin. O Kelvin, ele é do time aqui da Invictus, ele é o nosso responsável pelo departamento comercial, o closer, né? O nosso vendedor. E faz tempo que a gente conversa a respeito de finanças. E eu me lembro vários momentos que a gente conversou, que eu falava, cara, eu tô com dívida, o que eu faço? E aí eu ia dando algumas dicas para ele, sugerindo coisas, ele foi pesquisando, foi estudando e ele foi mudando essa realidade dele, e eu sei o quanto ela mudou porque eu acompanho. O Kelvin já está conosco aqui há quase uma década aqui no Invictus. Então obrigado por compartilhar, Kelvin. A Michelle falou assim, o Kelvin é top. Verdade, Michelle. Assim como você, né, Michelle? Mas se eu começar a elogiar todos os meus amigos aqui na live hoje, eu não vou fazer a live. Então vamos pro tema, tá? Sejam todos bem-vindos. Gente, eu penso que a primeira coisa que nós precisamos entender é que para você trabalhar a mentalidade financeira, a mentalidade de investidor, a mentalidade de investimento, a primeira coisa que nós precisamos é se posicionar, né, a fazer uma análise prévia de como está a nossa vida financeira hoje. Então, algumas perguntas precisam ser respondidas. Eu tenho dívidas? Eu tenho compromissos? Quanto tempo essas dívidas e esses compromissos vão durar? Qual é a taxa de juro que eu comprei ou negociei nesses compromissos? E qual é a taxa de juro que de repente está sobre uma dívida que eu não consegui saldar, que está rolando e que ela está aumentando? São coisas que a gente precisa. É o primeiro passo. Não tem como você pensar na mentalidade de investimento sem você fazer primeiro uma análise de como que está a sua vida hoje. Então esse é o primeiro passo. Você precisa analisar se você tem dívidas e compromissos e como eles estão. E um segundo passo é você ter documentado por escrito, lançado, seja no papel, seja no aplicativo, como nós falamos semana passada, para onde vai o seu dinheiro, as suas despesas. E, se possível, classificar isso em grupos de despesas, não é muito difícil, tem vários exemplos na internet para fazer isso. E por que isso é importante? Porque quando você sabe para onde está indo o seu dinheiro, esse é o primeiro ponto. Se você sabe para onde está indo o seu dinheiro e qual é a dívida ou o compromisso que você tem a capacidade, né, a possibilidade
de ajustar as suas despesas mensais para que você faça um plano de pagamento das suas dívidas e dos seus compromissos. Não tem como você começar a investir se você não fizer isso. Porque como que você vai retirar uma parte da sua renda mensal para você poder investir se você não sabe exatamente para onde está indo o seu dinheiro e nem quantos por cento você pode investir, porque você não tem esse controle para onde está indo o seu dinheiro e o percentual de cada um dos grupos de despesa. Então não é possível você ser um investidor sem você saber o que acontece com as suas finanças pessoais. É como alguém falar para mim assim, eu estou pensando em investir mais na minha empresa, e eu perguntar assim, mas como que está o lucro da sua empresa? Eu falar, não sei, não tem como. Nós temos que ter comportamentos na pessoa física, né, nas finanças pessoais, da mesma maneira que um empresário controla as suas finanças nos negócios. Um empresário organizado, tá, gente? Nos negócios. Então, você precisa saber para onde vai o seu dinheiro, você precisa classificar essa saída de dinheiro em grupos para você saber quantos por cento está indo para cada grupo. Você precisa levantar tudo que você tem de dívida e de compromisso. Se você tem dúvida, dívidas são aqueles compromissos que você não conseguiu pagar e que geraram juro. Isso é dívida. Compromisso é algo que você comprou de forma parcelada, talvez até com juros, mas que está dentro de um plano de pagamento e você tem conseguido pagar. Isso é um compromisso mensal. Uma dívida é algo que fugiu do controle e está gerando juro e que você precisa, o mais rápido possível, organizar. Para você pensar nisso, você precisa fazer um plano de pagamento das suas dívidas. Você não pode pensar em investimento se você estiver endividado. E por que você não pode fazer isso? Guarda essa informação porque ela é muito útil e eu encontrei ela em mais de um livro e em mais de um treinamento. Nenhum juro de investimento será superior ao juro de uma dívida. Não existe no mercado. Ponto. Vou falar de novo. Nenhum juro a seu favor no mercado financeiro vai conseguir ser superior que o juro da dívida que você tem. Então, partindo dessa premissa, não faz sentido você tentar investir para gerar juro, para poder transformar esse dinheiro, aumentar esse dinheiro, para pagar a dívida se o juro da dívida é maior. Então você não pode fazer isso. Esse é o primeiro passo. Então o primeiro passo é sair da dívida. Você não pode ter dívidas na hora que você decidir investir. As dívidas têm que ter sido saldadas, ou elas têm que ter sido transformadas novamente em compromissos, e esses compromissos têm que estar equilibrados. Esse é o primeiro ponto. Obviamente, se você consegue negociar as suas dívidas ou até mesmo os seus compromissos com uma taxa de juro menor, melhor ainda. Em alguns casos, compensa até trocar dívida. Compensa até você sair de uma dívida, de repente, de uma instituição financeira, trocando a dívida por outra instituição financeira que te ofereceu um juro menor. Então, de repente, você pega o dinheiro numa instituição financeira com juro bem menor, paga a dívida que estava com juro maior na outra instituição financeira e passa a pagar agora o compromisso para essa instituição que te trouxe um juro menor. São algumas das estratégias para te ajudar a sair das dívidas. Outra estratégia, você precisa negociar as suas dívidas. Se você já entrou em dívidas, se você já se desequilibrou, e muitas vezes não foi uma culpa diretamente sua, mas você se desequilibrou e entrou numa dívida, você precisa negociar. Negocie. Não tenha medo de negociar as suas dívidas. Entrar em dívida, gente, não é vergonha. Muitas vezes aconteceu uma tragédia, ou de repente você estava contando com um valor, foi demitido e você não conseguiu se realocar a tempo, aconteceu alguma coisa que você não esperava. Eu tenho uma pessoa da minha família que engravidou e no momento que ela engravidou, ela teve um problema na gravidez e teve que parar de trabalhar e era uma profissional autônoma. Então ela ficou sem renda durante meses. Então imagina, não tem como não entrar em dívida numa situação como essa se você não tiver um colchão financeiro, principalmente, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então renegocie as suas dívidas, transforme elas em compromissos, tente buscar o menor juro possível desses compromissos, para aí sim, Rony, agora está equilibrado, eu estou pagando os meus compromissos todos os meses, eu sei para onde está indo o meu dinheiro, então agora eu vou ajustar as minhas despesas mensais para que um percentual da minha renda mensal eu direcione para os investimentos. Então, chegamos no ponto que eu queria chegar. Conseguiu equilibrar as finanças?
tem um percentual que você separou para isso mensalmente, então agora é a hora de você começar a pensar qual que é a primeira estratégia, o que você vai fazer com esse valor que sobra. Talvez sobre muito pouco no início, e muitas pessoas não investem porque elas têm muito pouco para investir. E esse é um grande erro. Até falamos semana passada, a Raquel e o Marcos, se você tiver um pouquinho, já começa a investir. Por quê? Porque o mais importante agora não é esse valor que você está colocando, mas sim a mentalidade que você está criando em você de ser uma pessoa investidora. Todos os meses um percentual da minha renda eu invisto. Essa mentalidade, quando você cria essa mentalidade de ser um investidor, não importa o valor no início, quando passar o tempo e você se organizar mais, conseguir uma renda maior, conseguir finalizar os seus compromissos, parar de fazer contas sem necessidade e começar a sobrar um valor maior, você já criou o hábito, você já criou o comportamento, você já mudou a mentalidade. E aí você vai parar, de repente, de investir 30, vai passar a investir 300, daqui a pouco você vai estar investindo 1.000, 3.000, enfim, não sei qual que é a tua realidade financeira. O importante é a criação da mentalidade. Talvez você comece esse mês investindo R$50. Mas, Rony, o que eu vou fazer com R$50? Tem aplicações que você pode fazer com R$50, não tem problema. Você pode fazer isso. Tem várias alternativas no mercado que você, com R$50, você vai lá e faz um investimento. Você pode até comprar uma ação fracionada. Eu quero fazer uma experiência de ter ações. Ok, vai lá e compra R$50 de ações, não tem problema. Então, o importante é a mudança de mentalidade. Se você mudar a mentalidade, criar o hábito, criar o compromisso, mudar o comportamento, com o tempo, o próprio juro sobre o juro vai ser um grande aliado seu, você vai perceber o quanto isso vai mudar na sua vida e com a mudança de mentalidade você começa a construir patrimônio. Qual que é o alvo? É você conseguir construir um patrimônio ao ponto de você criar renda passiva. O que é a renda passiva? É o dinheiro que trabalha para você. É quando um valor que você tem aplicado em algo ele cresce com o tempo, ele rende, ele te gera um rendimento suficiente, quem sabe até para te levar para a independência financeira, que é o momento que o valor que você tem investido, só o rendimento dele, uma parte desse rendimento já paga todas as suas despesas mensais, e se você falar assim, eu vou parar de trabalhar hoje, você conseguiria. Então, geralmente, esse é o grande objetivo de todo mundo que começa a mudar a mentalidade financeira, a fazer investimentos, é chegar no momento da sua independência financeira. Há um tempo atrás, falava-se muito em ter 1 milhão, com 1 milhão você tinha independência. Hoje não é possível, gente. Hoje, com 1 milhão em patrimônio, você não se torna uma pessoa independente, a não ser que você tenha um padrão de vida muito baixo e que o rendimento de 1 milhão hoje, uma parte desse rendimento, seja o suficiente para pagar suas despesas. Mas se você tiver um padrão de vida um pouco mais alto, 1 milhão não é o suficiente. Então, esse alvo que falava-se muito, né, 1 milhão, rumo a 1 milhão, até tem um livro do Thiago Nigro que é muito bom, que é um dos livros que eu vou recomendar no final, que tem esse título, do 1.000 ao 1 milhão. Não estou dizendo que 1 milhão é pouco dinheiro, mas estou dizendo que talvez não seja o suficiente para te trazer independência financeira, mas ele já vai gerar muita renda passiva para você. Só para vocês terem noção, hoje 1 milhão aplicado na aplicação mais conservadora que tem hoje no Brasil, eu não vou nem falar poupança, eu vou tirar a poupança, depois vocês vão entender por quê. Mas se você aplicar hoje 1 milhão, a Selic está 13% ao ano, se não me engano 13%, vai dar praticamente 1% ao mês para arredondar aqui. Então 1 milhão ele vai render 10 mil por mês. Óbvio que você vai ter que pagar imposto de renda disso, mas vamos supor que líquido você consiga 5, 6 mil reais. Então 1 milhão hoje vai te render 6 mil todos os meses. Todos os meses ele vai aumentar 6 mil na sua conta e você vai poder utilizar isso. Então, se você conseguir ter um padrão de vida para viver com 4, 5 mil reais, com 1 milhão você já é uma pessoa independente financeira. Ah, Rony, mas juntando 100 reais por mês, quando é que eu vou chegar no 1 milhão? Muda a mentalidade, muda comportamento, busca conhecimento, que você vai perceber que talvez vai ser mais rápido do que você imagina. O tempo vai ser um grande aliado para você quando a gente fala de juro composto. Então, já passei alguns pontos que eu considero muito importantes. Eu separei alguns pontos aqui que eu quero falar para vocês antes da gente entrar realmente na questão do colchão e dos investimentos, que
tem assim pontos porque as pessoas não conseguem enriquecer, que você vai encontrar em várias literaturas importantíssimas. Um deles é porque as pessoas não fazem planos ou porque eles não executam os planos que eles fazem. Então esse é um dos pontos que não permite com que as pessoas enriqueçam. Segundo, eles não poupam ou não sabem como poupar. Aqui o poupar na questão do separar uma parte do seu valor e investir. Não tem como você ficar rico se você não tivesse esse comportamento, essa mentalidade. E muitas vezes as pessoas que têm pouco dinheiro, elas têm uma mentalidade de pobreza muito grande, uma mentalidade de escassez muito grande, e aí elas desprezam pontos que são importantíssimos, e esses pontos importantíssimos não conseguem fazer com que elas mudem o padrão de vida delas. Por exemplo, geralmente as pessoas que têm uma mentalidade de escassez, elas desprezam os pequenos valores. Foi falado semana passada na live com o Marcos. Ah, mas é só R$5, mas é só R$10, mas é só R$20. Ah, mas é só 1% de juro ao mês, é só 2%. Elas não se esforçam para ter boas negociações. Muitas vezes elas têm medo, elas têm vergonha. Você vai perceber que as pessoas, quanto mais dinheiro elas têm, mais elas negociam. Quanto mais elas mudam a mentalidade delas para uma mentalidade de investimento, mais elas negociam. As pessoas que não têm essa mentalidade, o primeiro valor de algo que ela vai comprar que a pessoa dá, ela paga e acabou. Ela não negocia, ela não tenta, de alguma maneira, entrar num processo de negociação onde os dois lados saem ganhando mais. Então, geralmente, isso acontece para quem não tem essa mentalidade. Outra coisa que eu anotei aqui, elas não têm a percepção financeira do controle, de quanto entra, de quanto sai. E por fim, talvez o mais importante, elas não sabem onde elas querem chegar, elas não têm metas muito bem definidas. Não importa se tua meta é para daqui 20 anos. Eu tenho metas para daqui 15 anos, quando eu tiver próximo aos 60 anos de idade. Eu tenho meta para quando eu tiver 50 anos de idade. Eu tenho meta para quando eu tiver 55. Gente, você tem que saber onde você quer chegar. Eu tenho meta para o ano que vem, eu tenho meta ainda para esse ano. Tem que ter meta. Se você não sabe onde você quer chegar, como é que você vai construir um patrimônio? Você tem que ter uma meta. Então eu quero ter o valor X investido até o ano tal. Aí você vai fazer um planejamento de como você vai conseguir alcançar essa tua meta. Então esses são alguns pontos que impedem que as pessoas não consigam ter uma mentalidade de investimento, uma mentalidade de crescimento, de enriquecimento, e muitas vezes não vão conseguir fazer parte desses 3, 4, 5% da população que muitas vezes estão muito pouco acima, mas que muito poucas pessoas conseguem chegar nesse valor. Então, vamos lá, dando continuidade aqui. Alguns pontos importantíssimos para você não entrar em dívidas ou sair das dívidas. Gaste menos do que ganhe. É óbvio, mas precisa ser falado. Vive em um padrão de vida menor do que talvez você vive hoje. Rony, o que eu ganho não dá para pagar todas as contas, vai todo o meu dinheiro. Então diminua o padrão de vida. Se você não consegue aumentar os seus rendimentos, se você conseguir, ótimo. Se você não consegue, diminua o padrão de vida. Viva num padrão de vida menor. Anote tudo que você gasta. Crie metas. Organize o orçamento da família. Quantos % vai para cada coisa. Converse com a família, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Eles precisam entender que tem que ter mudança de comportamento para conseguir ir para uma próxima fase da sua vida financeira. Corte gastos desnecessários, aquilo que você gasta e nem percebe. Por exemplo, você paga taxa de anuidade para cartão de crédito? Se sim, por quê? Tem que ter uma boa explicação. Se você realmente for alguém que precisa das milhas, utiliza os benefícios e realmente faz sentido para você, ótimo. Senão você está pagando à toa. O que mais tem hoje em dia é cartão de crédito sem anuidade. Conta digital sem tarifa de manutenção da conta. São gastos desnecessários que às vezes você está tendo e não precisava ter. Pesquise antes de comprar, fuja do parcelamento. Se possível, compra à vista, negocia. Gente, quando eu tenho que comprar alguma coisa à vista, eu vou negociar. Essa história de à vista e parcelado é o mesmo valor, isso não existe, gente. Isso não existe. Se realmente o que eu for comprar não tiver como ter um desconto à vista, eu compro parcelado. Se não tiver o desconto à vista, eu compro parcelado. Por que eu faço isso? Porque aí o dinheiro que eu desembolsaria agora, eu invisto. E aí eu vou ter, nem que seja 1% ao mês. Eu vou investir. Então, em vez de eu comprar um bem de R$1.000 à vista, a pessoa falou, não, parcelado é o mesmo valor. Tudo bem, então eu vou comprar em 10 vezes? Tem, então tá bom, então faz em 10 de 100. Por quê?
Porque eu tenho R$ 900 esse mês que eu teria pago à vista para investir. Mês que vem eu vou tirar só 100 para parcela. No outro mês eu vou tirar só mais 100 para parcela. Então para prestar atenção. Qual é a lógica de você comprar um bem no valor parcelado? Se não tem desconto para comprar à vista, por que você vai pagar à vista algo que não tem desconto? Agora, se eles te derem um desconto, aí muda toda a história. Geralmente eu brigo pela taxa do cartão. Quando a pessoa fala assim, mas o valor à vista, ou se você passar no cartão em uma vez, é o mesmo valor. Eu falo, mas o que vocês ganham com isso? E se eu fizer um Pix? Não, mas é o mesmo valor. Eu falei, mas você vai deixar no mínimo 3% para a operadora de cartão, para a administradora. Me dá os 3% que eu pago à vista no Pix. E muitos empresários nem pensam sobre isso, falam, não posso. Gente, se eu for empresário, eu não vou pensar duas vezes. Eu vou deixar 3% para a administradora, eu prefiro deixar 3% para o meu cliente. Então eu, enquanto cliente, nesse caso entrando aqui da questão do pesquisar, do calcular, eu enquanto cliente, se eu tiver a oportunidade de pagar à vista e ganhar os 3% que ele vai deixar para a administradora, eu faço. Eu faço porque eu sei que não tem um rendimento de 3% com liquidez diária. Então, geralmente é no máximo 1%, que é a Selic, que vai dar 13 dividido por 12. Então, gente, são coisas que são comportamentos que vão ajudando você a mudar a tua situação financeira. Negocia com seus credores, prioriza as dívidas com maior juro, paga as de maior juro primeiro. Se puder trocar dívida grande de juro alto por uma dívida de juro baixo, troque. Pegue dinheiro num lugar, paga a dívida maior, depois paga o compromisso com esse lugar que te fez um juro menor. Faça uma proposta para os seus credores de acordo com a sua possibilidade. Porque muitas vezes a pessoa, na pressão, a pessoa fala, não, eu quero que você me pague R$1.000 por mês. Gente, ela não tem R$1.000 por mês sobrando na renda dela para resolver aquela dívida, e ela vai lá e se compromete. Aí daqui a pouco aquele credor vai colocar juro sobre juro ainda em cima dos 1.000 que você falou que ia pagar e não pagou. Eu ajudei um grande amigo num ponto igual a esse, ele tinha uma dívida muito grande do término de um negócio, e um dos credores estava colocando juro sobre juro, e nós sentamos, fizemos uns cálculos, eu fiz uma espécie de mentoria para ele, nós fizemos alguns cálculos, eu falei, cara, faz essa proposta para pagar isso nessa taxa de juros e faz ele assinar um documento. E tá tudo certo, não assuma nada que você não possa pagar por mês, mas negocie, senta, busca uma boa taxa. Para quem para o credor, vamos dizer assim, para quem está esperando receber, muitas vezes é melhor ele receber parcelado em mais vezes e receber do que ele não receber. Então, muitas vezes ele aceita. Então, tente fazer isso para você não fazer loucura, se comprometer com um valor que você não pode pagar. Assuma que você errou quando você for negociar com seus credores. E assuma que você errou para você mesmo. De repente você fez uma dívida que não podia ter feito, você comprou algo que não era para ter comprado, você não estava naquele padrão de vida naquele momento. Às vezes você comprou um carro que você não podia comprar, uma parcela que você não podia pagar, comprou uma casa que você não podia comprar naquele momento. Assuma que você errou. Vai ser mais fácil de você consertar e mais fácil de você não errar novamente em coisas como essa. E por fim, como a última dica que eu separei aqui, para você não entrar em dívidas ou sair das dívidas, crie um colchão financeiro. Então, o que é um colchão financeiro? Para alguns, reserva de oportunidade, para outras, reserva de emergência, para outras, reserva de investimento. O que é um colchão financeiro? É quando você tem um valor guardado que vai te dar a condição de sobreviver um número de meses na sua vida, caso aconteça algo que você não esperava. Isso é um colchão financeiro. Alguns autores dizem que 3 meses é uma quantidade ideal, outros autores dizem que é 6 meses, outros autores dizem que é 1 ano. Não importa. Se hoje você não tem o suficiente para viver uma semana, se acontecesse algo que você não esperava. Não importa, o importante é você começar. Vai chegar no momento que esse número, se é 3, se é 6, se é 1 ano, vai fazer sentido para você de acordo com a tua realidade. Mas agora imagine que você consiga guardar 6 meses do seu salário, do necessário para pagar as despesas da casa. Você tem lá 6 meses guardado. E acontece algo como aconteceu na pandemia. Fechou tudo, você não tem mais renda, como aconteceu comigo. Não tinha mais renda, fechou tudo. Você tem a segurança mental, o equilíbrio de que durante 6 meses a sua família não vai passar necessidade. E você tem 6 meses para organizar um novo negócio, um novo emprego, organizar a dívida, não importa. Você tem 6 meses, meio ano. Imagine se você tivesse um colchão de 1 ano.
O quanto isso te daria a tranquilidade emocional para você tomar boas decisões. Quando você não tem um colchão financeiro, o que muitas vezes acontece? A gente pega a primeira oportunidade que aparece pela frente e às vezes não era a oportunidade mais acertada. Quando você agarra uma oportunidade que não é a melhor, você acabou de dizer não para a melhor oportunidade que poderia aparecer. Agora, quando você tem um colchão, você tem uma reserva que você fala, não, ok, aconteceu algo que eu não esperava, mas eu tenho o suficiente para sobreviver durante 6 meses, 1 ano. Então agora você faz uma análise, você vai conversar com algumas pessoas que vão te ajudar a tomar algumas decisões, que vão te trazer algumas oportunidades e você toma as decisões da melhor maneira possível. Surgiu várias oportunidades para mim no período da pandemia de negócios, para eu entrar em outros negócios com amigos, como sócio, trabalhando no negócio deles também. E todas que não fizeram sentido, eu falei, olha, não faz sentido para mim agora. Agradeço muito por você ter lembrado de mim, agradeço muito pela consideração. Só que nesse momento não faz sentido. Por quê? Porque naquele momento eu sabia que não adiantava eu pegar a primeira coisa que aparecesse. Eu precisava entrar em algo que fizesse sentido, que tivesse alinhado com os meus objetivos, com as minhas metas, com os meus propósitos. Então o colchão financeiro, que é esse valor que você vai deixar guardado, ele vai te ajudar a ter esse controle emocional, essa tranquilidade. Você vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir numa situação como essa. Rony, e onde que eu vou guardar esse colchão financeiro? Você vai ter que deixar ele guardado em uma aplicação que vai render um valor fixo para você. Então precisa ser renda fixa, daqui a pouco eu vou passar rapidamente a diferença. Então você vai deixar esse valor, vou falar poupança para ficar fácil, mas depois eu explico que não é poupança. É como se você deixasse esse dinheiro na poupança e você pudesse sacar ele a qualquer momento. Que aí nos termos financeiros ele precisa ter liquidez diária. Se você precisar sacar o dinheiro amanhã, você pedir hoje, amanhã tem que estar na sua conta. Então é aí que você vai deixar o seu colchão financeiro, num lugar que tenha liquidez diária. Essa é a regra. Você não vai deixar na poupança porque poupança não compensa. Você vai deixar numa outra aplicação que eu vou explicar daqui a pouco. Mas precisa ser em um lugar que tem uma renda, que tem um rendimento fixo todos os meses e que quando você puder sacar, você vai lá e saca. Você vai utilizar esse colchão somente em duas situações. Numa situação de emergência, como eu falei agora, e dei o exemplo que aconteceu comigo na pandemia. E a segunda situação que você vai sacar do seu colchão é quando você tiver uma oportunidade muito boa, com risco muito baixo, se não zero, apesar que praticamente não existe risco zero nessa vida, mas com risco muito baixo, e que você saiba que você vai devolver o valor para o seu colchão financeiro o mais rápido possível, se possível, dentro dos próximos 30 dias. E eu não recomendaria que você utilizasse todo o seu colchão financeiro, simplesmente uma parte dele. Você faz a aplicação, faz esse investimento que você acredita que vai te dar um retorno mais rápido, com risco baixo, aí sim, faz sentido você mexer no seu colchão financeiro para daqui a pouco você devolver para a aplicação do teu colchão financeiro, só que agora você já devolve com um valor majorado, um valor maior que você conseguiu render mais do que naquela aplicação. Aí faz sentido você mexer no seu colchão financeiro. Se for para pagar dívida, primeiro você nem devia estar tendo colchão com um monte de dívida, você devia ter pago as dívidas primeiras, mas se for para, eu vou tirar meu colchão aqui para comprar um bem para minha casa, não faça isso. Colchão é para situação de emergência ou para uma oportunidade de rendimentos maiores, senão não faça. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui, eu tinha um colchão financeiro. Num determinado período, um amigo meu, que é dono de uma loja de carros, falou, olha, pintou uma oportunidade de ouro de um carro que eu peguei de repasse, que está vindo de uma locadora, o carro está impecável e ele está aí com quase 20% abaixo do preço de mercado. Naquele momento o mercado estava super aquecido, ele falou assim, eu penso que vale muito a pena você pegar esse carro, porque você vai conseguir fazer pelo menos de 7 a 10% rápido no teu dinheiro. Então, eu verifiquei o risco, eu confio extremamente na pessoa que me trouxe a oportunidade, então eu sabia que não era um golpe, eu sabia como é que estava o mercado de carros naquele momento, então eu fui lá, saquei uma parte do meu colchão, passei para essa pessoa, ela comprou o carro, eu penso que não foi 60 dias, acho que não deu 60 dias, ela vendeu o carro, a gente não teve problema, tinha um risco, mas a gente não teve problema com o carro, e ele me devolveu o valor junto com um lucro, com um juro daquele valor, um rendimento.
Aí fez sentido, eu mexi no colchão, daqui a pouco eu já devolvi e majorei o valor, se não me engano, em quase 10%. Óbvio que em 2 meses eu não ia fazer 10% na aplicação do colchão financeiro numa renda fixa. Então eu fiz muito mais do que eu faria. Só que isso é algo pontual. Não significa que eu vou pegar todo o meu colchão agora e vou comprar um monte de carro, vou comprar 2 carros, 3 carros, não é isso. Porque aí você está colocando o teu dinheiro em risco, um risco muito alto, e você não tem liquidez, não é só o risco, você não tem liquidez. Se você precisar vender o carro amanhã e você não conseguir vender, você não tem o dinheiro na mão. E óbvio que quando eu fiz isso, eu tirei só uma parte do meu colchão, não tirei todo o meu colchão. Então, é uma dica grande. Só mexa no seu colchão se tiver um investimento com baixo risco, com retorno rápido e com um rendimento, um lucro, um juro que vale muito mais a pena do que está lá hoje. E aí você pega, faz a aplicação, pega o retorno e devolve para o colchão. Esse é o sentido. Conseguiu fazer o seu colchão financeiro? A próxima etapa é você começar a diversificar os seus investimentos em outras maneiras, de outra forma, para você conseguir fazer uma construção de um patrimônio que vai render, vai trazer uma certa renda passiva, ou que vai render muito para você. Tá? Por onde você começa? Onde que você vai fazer? Eliminou dívida, criou a reserva de emergência, pensa num plano de aposentadoria. Mesmo que você vá se aposentar pelo governo ou por alguma instituição, cria um plano de aposentadoria. Quanto você quer ter quando você estiver aposentado? Para que aquele valor ele te traga um rendimento passivo, uma renda passiva e você consiga sobreviver. Cria um plano. Criou o plano, aí você vai começar a fazer experiências de investimentos, sempre estudando, se possível acompanhado por alguém que já fez ou por um especialista. Você vai começar a fazer experiências de investimentos de forma que você vai diversificando, vai aprendendo, vai sabendo quantos por cento você pode pôr em cada um do tipo de renda, né, de investimento. E aí você vai fazendo experiência para saber qual que se adequa mais com o seu perfil. Esse seria a última etapa aí do plano para você equilibrar e começar a mudar a tua realidade financeira. Hoje, por exemplo, 9h30 da manhã, eu recebi uma ligação de uma das corretoras que eu tenho conta e tenho aplicação, e um assessor falou, olha, eu estou te ligando por conta do resultado das eleições ontem, nós estamos ligando para todos os clientes para poder fazer uma reunião estratégica de proteção do patrimônio. Nós vamos trazer algumas linhas que tem, alguns produtos que tem no mercado, se você quiser fazer uma proteção maior do patrimônio, porque nós não sabemos como que vai ser a economia nos próximos meses, com o resultado da eleição, o mercado reagiu negativamente já, então a gente quer te ajudar nisso. Olha isso, gente. E ó, que eu não dei um valor tão alto guardado lá não, um valor até pequeno. Mas tem possibilidades, tem assessor de investimento, tem pessoas que vão te ajudar a tomar essas decisões. E óbvio, se você puder estudar para não simplesmente seguir cegamente um assessor de investimento, melhor ainda, tá? Rony, entendi o que é colchão, entendi que ele precisa ter liquidez, entendi que ele precisa render por mês. Onde é que eu vou pôr esse dinheiro? Na poupança? Não coloque dinheiro na poupança. A poupança, ela é quase que uma herança que a gente traz dos pais. Os pais poupavam em algum momento. E aí eles falam de poupança e a gente acredita que todo o dinheiro que sobra a gente tem que pôr numa poupança. Não faça isso, porque a poupança rende muito pouco. Mas muito pouco mesmo. Não compensa. Hoje não compensa no Brasil você investir em poupança. Existem investimentos que têm liquidez diária que rendem mais que a poupança. E é sobre isso que eu quero explicar rapidamente agora nesses minutos finais da live. O que você precisa entender? A diferença entre o que nós chamamos de renda fixa e renda variável. O que é renda fixa? Renda fixa é quando o investidor, a pessoa que vai investir, ela sabe quanto vai render o dinheiro dela antecipadamente. Então ela fala, eu estou fazendo uma aplicação numa renda fixa que vai me render 120% do CDI ou 100% da Selic. Então é fixo. Você sabe que se você colocar R$100, daqui um mês vai render X, ou daqui 6 meses vai render Y. Então isso é fixo, é uma renda fixa. Existem vários produtos, eu vou falar de alguns aqui rapidamente nessa noite, só para pincelar, para vocês poderem pesquisar. Vou deixar a indicação de vários livros importantíssimos, tá? E se você tiver a oportunidade de fazer o meu workshop de finanças, faça também, porque vai te ajudar muito nisso. Então, ó, presta bem atenção nisso. A renda fixa é aquilo que você sabe
quanto vai render. E aí você tem, por exemplo, os papéis ou os produtos que são pré-fixados. O que significa isso? O juro ele é estabelecido no momento que você faz a aplicação. Então, de repente você pega um produto onde você coloca lá R$10.000 e ele está pré-fixado em 15% ao ano. Não importa o que aconteça com a economia, ele vai te render 15% ao ano. Geralmente, essas aplicações, esses produtos que são pré-fixados, que têm juros mais atraentes, eles têm um prazo mais longo. Você não, na grande maioria das vezes, você não pode sacar o dinheiro antes. Então, às vezes você faz um investimento para 2028, você pega um produto que vai vencer em 2028 ou 2027, daqui 5 anos. Você pega um produto que vai vencer em 2027. Você pega uma taxa pré-fixada muito boa. Você não pode mexer no dinheiro antes de 2027. Você colocou o dinheiro lá, ele vai render aquela taxa, mas você só vai pegar em 2027. Então, essa é uma modalidade. Existe uma outra modalidade que é pós-fixado, ou seja, ela está atrelada a algum índice de referência, por exemplo, a Selic ou o CDI, que é bem comum. Então, você tem lá a taxa Selic, que a gente não vai entrar aqui em detalhes dela, mas tem a taxa Selic que o governo, que o Banco Central lá determina de tempos em tempos. Então, está em 13,75, se eu não me engano. Você tem a taxa Selic, que é anual. Então, 13,75 ao ano. Você vai dividir isso por 12, vai dar um rendimento mensal. Você sabe que o seu investimento vai render pelo menos aquele valor da Selic. É um exemplo. Aí seria um papel, um produto pós-fixado, que segue um determinado indicador de referência. Esse indicador pode mudar ao longo do tempo. Tá? Algumas opções que você tem para renda fixa. Poupança, que eu não recomendo. Porque o que acontece? Ela vai render 0,5% ao mês. Olha isso, gente, 0,5% ao mês. Se a variação da taxa referencial e a Selic estiver acima de 8,5% ao ano. Então, se ela estiver acima de 8,5%, a poupança só vai render 0,5% ao mês. Tá? Quando isso está abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% do valor da Selic. Então não vale a pena, gente. Por que não vale a pena? Porque tem um investimento muito mais vantajoso, que são os títulos públicos, que é quando você empresta dinheiro para o governo. É considerada a aplicação mais segura que existe. Você só perde seu dinheiro se o país quebrar. Caso contrário, você não corre nenhum risco. O risco que você corre é se o país quebrar. Tá? Então, esse é um exemplo. Óbvio que existe um risco. Óbvio que tem a questão até mesmo de você perder dinheiro com papel se você precisar vender o papel antes do prazo combinado. Mas se você seguir as regras na hora da contratação, e tem um que é bem simples, que é a liquidez diária, que eu vou falar daqui a pouquinho, o risco é muito baixo ou quase zero. Então, os títulos públicos é quando você investe no dinheiro, no governo. Investir no governo é um título público. Aí nós temos o que nós chamamos de tesouro direto. Então, o Tesouro Direto é uma forma que você tem de emprestar dinheiro para o governo federal e ele vai te remunerar uma taxa de juro, vai te pagar um rendimento sobre isso. Existem várias modalidades, tem papéis pré-fixados, tem papéis pós-fixados, tem papel que vence daqui a alguns anos, que se você vender antes, talvez você possa perder dinheiro, mas tem uma modalidade para quem nunca investiu, que você pode começar agora, que é o Tesouro Selic. Como que funciona o Tesouro Selic? Você põe lá o seu dinheiro, você vai comprar lá um percentual do papel. Então, sei lá, você tem R$100, você vai lá e compra R$100, vai ser uma fração de um título. Vou comprar R$100, ele vai render a Selic todo mês para você. Então, todo mês, se a Selic está dando 1% ao mês, vai aumentar 1% o seu valor. E o dia que você sacar, essa é uma grande dúvida de quem não investe, o dia que você sacar, o imposto de renda é sobre o que rendeu e não sobre o valor total. Então, se você colocou 10 mil e um ano rendeu R$1.300 e você vai sacar, o imposto de renda é sobre os 1.300 e não sobre os 10 mil. Não sobre os 13 mil que agora sobre os 11.300 que agora você tem. Entendeu? Então, essa é uma modalidade que é a modalidade que eu uso para colchão financeiro. Então, o meu colchão financeiro está no Tesouro Selic. Está lá, se eu precisar do dinheiro amanhã, eu peço hoje, amanhã está na minha conta. E aí ele já cai na minha conta e já desconta o imposto de renda do que rendeu, da parte que eu estou sacando, o que rendeu, ele já desconta o imposto de renda na fonte. Já vem o valor líquido para você, já descontado do imposto de renda. Então, essa é uma renda fixa, que hoje
está em aproximadamente 1% ao mês. Num cálculo bem simples, aproximadamente 1% ao mês. Como que você consegue investir no Tesouro? Você precisa ter uma conta numa corretora. Existem N corretoras, XP, Clear, Rico, BTG, tem N corretora, o próprio Inter, Nubank. Você vai ter que abrir uma conta numa corretora, esse é o primeiro ponto. É de graça, corretora não cobra para abrir conta, você abre de forma digital, é só mandar os documentos tudo pelo celular, você abre de forma digital. E no momento que você tiver com a sua conta lá, você faz um Pix ou um TED de uma outra conta corrente sua para essa corretora, porque é como se fosse uma conta corrente, ele tem lá um número de banco, agência e conta. O dinheiro vai estar na sua corretora e aí a partir da sua corretora você escolhe qual é o produto que você vai comprar. Então a corretora é como se fosse um shopping center, a corretora de valores é como se fosse um shopping center. Ela tem vários produtos disponíveis e você vai escolher qual produto você vai comprar. Então abra uma conta numa corretora, eu uso o XP, Clear e BTG, mas aqui o movimento, o Tesouro é XP, que eu gosto muito da plataforma deles e eles não cobram a taxa de administração para movimentar para você fazer a aplicação no Tesouro direto, no Tesouro Selic. Então, XP, Clear, Rico, BTG, Inter, Nubank, você pode fazer isso. Abre uma conta na corretora, manda o valor para lá e aí você vai procurar na corretora um produto de renda fixa. Nesse caso, eu estou dando o exemplo do Tesouro Selic. Você vai dizer lá quantos reais você quer investir, vai assinar lá, dizer que você concorda com os termos, o dinheiro vai sair da sua conta, um dia depois vai chegar um e-mail dizendo, ó, você investiu no Tesouro tantos reais, e aí você pode acompanhar o rendimento do valor que você investiu, tanto direto no próprio site do Tesouro Nacional ou na corretora que você fez o investimento. Simples assim. Rony, preciso sacar o dinheiro, é colchão financeiro, preciso sacar. Você entra lá na sua corretora, vai lá nos produtos que você tem comprado e clica em resgatar, digita o valor, no dia seguinte o dinheiro está na sua conta, se for dia útil. Simples assim. É muito simples, as pessoas não investem porque elas têm medo. Então você não precisa investir em poupança. Outra coisa, não invista naqueles produtos que o teu gerente de banco tenta te oferecer, a não ser que seu gerente de banco seja realmente alguém que entende de investimento e esteja jogando do seu lado. Na grande maioria das vezes, e eu não tenho nada contra eles, é o serviço deles, mas na grande maioria das vezes o gerente de banco vai tentar te colocar um investimento onde o banco vai ter um valor bem considerável de taxa de administração, que às vezes seu dinheiro vai ficar parado, tal de um CDB, que às vezes ele vai te colocar lá para você pegar, seu dinheiro vai ficar parado por um tempo, o banco vai cobrar taxa de administração e você ainda vai render muito pouco muitas vezes. Então, tenta não buscar esses produtos no banco. Conversa com outras pessoas, pesquisa na internet, lê um livro que você vai encontrar produtos muito mais vantajosos direto nas corretoras e muitas vezes sem taxa de administração como os bancos cobram, tá? Então, um tipo de renda fixa é a poupança, que a gente já falou sobre ela, o outro são os títulos públicos, que é investir no governo, o outro, por exemplo, são chamados CDBs, que é o Certificado de Depósito Bancário, que é quando bancos emitem esses papéis para captar dinheiro. Então o CDB, o banco está captando dinheiro para eles trabalharem. Então aí você compra um CDB de um banco e ele vai te remunerar um percentual durante um período. Geralmente o CDB tem um vencimento um pouco mais longo, não é sempre, mas na grande maioria das vezes um vencimento um pouco mais longo. Seu dinheiro fica parado mais tempo. Só que em alguns casos ele tem uma taxa melhor que até mesmo que a Selic, só que você vai deixar o seu dinheiro parado durante um tempo, tá? O CDB, gente, ele conta com a cobertura do que nós chamamos de fundo garantidor de crédito. É como se fosse uma espécie de seguro, para ficar mais fácil de explicar. Então, se você investir, por exemplo, 100 mil reais num CDB e o banco que emitiu esse CDB quebrar, esses 100 mil reais você pode ter ele de volta, porque tem como se fosse uma espécie de seguro, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que no caso do CDB ele garante para você até 250 mil reais por instituição financeira e por CPF. Então, se você investir até 250 mil reais num determinado banco, num CDB de um determinado banco, e aquele banco quebra, até 250 mil o fundo garantidor te ressarce. E aí tem um prazo lá, não me lembro as regrinhas, mas vai até 1 milhão, até em 4 instituições dentro de um período de tempo. Mas de forma bem geral, para quem está começando agora, você não vai investir 250 mil talvez. Então, o fundo garantidor de crédito vai te dar essa segurança. Então, se o banco quebrar, você tem o fundo garantidor de crédito. Assim como eu expliquei,
que o Tesouro Direto praticamente é risco zero, então nem precisaria de um fundo garantidor. Aí tem outros produtos, como por exemplo as debêntures, que é quando as empresas lançam papéis através de bancos para captar dinheiro para elas, esses não têm fundo garantidor de crédito. Então é um risco. Muitas vezes está com a taxa super... tem uma debênture aqui com uma taxa super atrativa, só que não tem fundo garantidor. Se aquela empresa quebrar, o seu dinheiro já era, tá? Então tem que tomar cuidado com esses detalhezinhos. O CDB, você paga imposto de renda. O título público, você paga imposto de renda. Porém, tem modalidades, que é o LCI e o LCA, que elas são isentas do imposto de renda. É LCI, letra de crédito imobiliário, e o LCA do agronegócio. Então, é uma forma que o governo achou de incentivar o agronegócio e o crédito imobiliário, a construção civil de uma maneira geral, não cobrando imposto de renda sobre o que render. Então, esses setores captam dinheiro a partir do banco, lançando LCI e LCA, e você não paga imposto de renda. Só que você tem que cuidar com o vencimento, não tem liquidez diária como tem, por exemplo, um tesouro. Então, mas são aplicações também que rendem bem e você não paga imposto de renda. Então, às vezes você faz um cálculo entre o que você vai deixar de imposto de renda, compensa, em alguns casos, compensa você pegar um LCI, LCA, tá? E por fim aqui, só para fechar o tema de renda fixa, o imposto de renda, como eu já falei, é sobre aquilo que você que rendeu do seu dinheiro, e ele tem uma tabela regressiva. Quanto menos tempo seu dinheiro fica investido, mais você paga para o governo. Quanto mais tempo o seu dinheiro fica investido, menos você paga para o governo. Então a alíquota ela começa em 22,5%, por exemplo, e ela pode chegar até 15%. Então, por exemplo, você está lá com investimento há mais de 2 anos, na hora que você vai sacar, de repente você vai pagar só 15%. Agora, se você deixou seu dinheiro parado um mês, você vai sacar, o rendimento, sobre o rendimento é 22,5%. Então, o imposto de renda ele é regressivo. Quanto menos tempo você deixa o dinheiro, mais você paga para o governo. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro, menos você paga para o governo na hora de sacar. Ok? Esse foi um resumão sobre renda fixa. Primeiro passo, abrir uma conta na corretora. Segundo passo, escolher um produto. Se você estiver construindo um colchão financeiro, um produto que eu recomendo é o Tesouro Selic, é o Tesouro Direto na modalidade Selic, que tem liquidez diária e rende a Selic para você. As dicas são essas. Os outros produtos, qualquer livro ou pela internet, numa googleada aí você acha rapidinho. Qual a diferença entre renda fixa e renda variável? A renda variável não tem previsibilidade. A renda fixa, você sabe a taxa que você vai receber, a variável não. Então, de uma forma bem geral, eu vou trabalhar só as ações das empresas para você entender só o que é. Então, o que é renda variável? É quando você compra uma ação no mercado financeiro que representa uma fatia, uma cota de uma empresa que está listada na bolsa. Então, as empresas que são SA, que são sociedade anônima, elas têm um número de ações que foram negociadas no momento que elas foram para a bolsa, no IPO, e essas ações, várias pessoas compraram e as pessoas ficam comprando e vendendo essas ações todos os dias no mercado financeiro, na bolsa de valores. Então, quando você compra uma ação, você compra uma cota de participação, você vira sócio daquela empresa. Então, se você compra lá uma ação da Petrobras, você é sócio da Petrobras de uma ação. Tem um percentual lá, 0,000 alguma coisa, que você é dono da Petrobras. Então, o investimento em renda variável é um investimento onde você faz o investimento num negócio, numa empresa. Algumas pessoas fazem investimento de forma especulativa, não está errado. É quando você compra uma ação e você espera ela subir, você vende ela mais cara e você ganha essa diferença entre o valor que você comprou e o valor que você vendeu. Tá? Não tem nada de errado nisso. Outras pessoas compram as ações para se tornarem sócios durante um período maior e quando as empresas distribuírem os lucros para os seus acionistas, uma parte desses lucros é depositado na sua conta da corretora porque você é acionista. Aí é o que nós chamamos de dividendos ou lucros, distribuição de lucros ou dividendos. Então, de tempos em tempos, algumas empresas distribuem 2 vezes por ano, outras distribuem 3 vezes por ano. De tempos em tempos, a empresa faz o cálculo de qual foi o lucro. Na aula que eu falei com o João Paulo, a gente explica um pouquinho do que é lucro, a diferença de receita e lucro. Mas a empresa faz o cálculo de quanto ela lucrou, quanto vai ficar no negócio para reinvestir e quanto vai distribuir entre os acionistas.
E aí no momento que ela vai distribuir, a Bolsa de Valores vai depositar na tua conta lá um valor que você recebeu por ser sócio daquela empresa. Então na renda variável você vai ganhar como um acionista quando ele distribuir lucros ou quando você vender a ação se ela tiver um valor mais caro do que você comprou. Essas são as duas grandes maneiras que você tem de ganhar dinheiro na renda variável. Algumas dicas para o final da live aqui. Cuidado com o comportamento de manada. Hoje, por exemplo, teve um comportamento de manada no Brasil. Aqui em Dourados foi insano. Qual que foi o comportamento de manada? Todo mundo correu para os postos de gasolina hoje para abastecer. Não sei se vocês perceberam isso. E acabou a gasolina na boa parte dos postos, se não em todos os postos. Isso é um comportamento de manada. É quando alguém fala, não, vai faltar gasolina e tá tudo fechado, não vai chegar combustível, a gente não sabe quanto tempo vai demorar e todo mundo vai pro posto de uma vez só. Obviamente, os postos não estão preparados para atender toda a população da cidade. Olha lá, a Vanessa falou que em Maracaju aconteceu a mesma coisa. Minha esposa ficou mais de 1 hora na fila porque o carro dela estava na reserva, não tinha opção. Ficou 1 hora na fila, na hora que chegou para poder abastecer não tinha gasolina, teve que pôr álcool. Ótimo, ainda tinha álcool. Algumas pessoas não conseguiram abastecer, acabou o álcool também. Então, gente, esse é o comportamento de manada que aconteceu hoje em relação aos combustíveis por conta da parada de alguns caminhoneiros. E eu não estou aqui nem para julgar, nem para falar se é certo ou errado, tá? É só que eu quero que você entenda o comportamento de manada. E isso acontece na Bolsa de Valores. Às vezes, por algum motivo, por alguma notícia que sai, por algo que aconteceu, as pessoas falam assim, nossa, essas ações podem cair, vou vender. Vou vender porque essa notícia pode impactar o mercado. Aí um vende, aí outro vende, outro vende, outro vende. Então, dentro da lógica do mercado, quando existe uma lógica mais vendedora do que compradora, o valor do papel baixa. Então, a ação estava R$20, todo mundo começou a vender, ela cai para 19, ela cai para 18. E aí, quanto mais baixa, mais as pessoas vendem porque elas estão com medo do valor baixar muito. Isso é comportamento de manada. Então, tá todo mundo vendendo, aí vai caindo. Aí, beleza. Aí você tá com o papel daquela empresa e fala, nossa, vai que você despenca e não volta mais, você vai lá e vende também. Comportamento de manada. Se você comprar um papel e você não analisar a solidez da empresa, não tiver fundamentos por que você comprou aquele papel, muitas vezes você vai só seguir a manada. Da mesma maneira, tá todo mundo comprando papel, Nossa, essa empresa deve estar boa, tá todo mundo comprando, o preço está subindo, a pessoa vai lá e compra. E aí, às vezes, foi só uma conta... mercado de valores aconteceu isso hoje mesmo, foi verdade, Vanessa. Inclusive, a Petrobras está passando por isso por conta do medo do mercado, enfim, da eleição do Lula. As estatais estão sofrendo muito na Bolsa de sexta para cá. Mas enfim, não dá para eu entrar nesse assunto agora. Mas só para vocês entenderem que se você entrar na Bolsa e você seguir o comportamento de manada, você vai perder dinheiro. Porque geralmente o comportamento de manada é assim, você compra quando todo mundo está comprando. Então você compra o valor lá em cima, compra o papel no valor muito alto. E aí quando começa a cair, você vende, quando todo mundo está vendendo, você vende abaixo, você comprou e você perde dinheiro. Então se você for operar na renda variável, estude primeiro, pesquise, converse com outras pessoas que operem e só depois que você tiver um motivo pelo qual você vai operar na renda variável, você entre. E se você entrar, não coloque mais que 20% do seu capital de investimentos em renda variável. Se você está começando agora, não deveria colocar nem 10%. Por quê? Porque o risco é muito alto. Principalmente se você precisar de dinheiro rápido, não tem liquidez. Se você precisar de dinheiro rápido, se você tiver que vender rápido, você vai ter que vender no preço que tiver no mercado naquele momento. E aí, se você for vender no preço que está no mercado, às vezes é um preço muito abaixo do que você pagou e aí você vai perder muito dinheiro. Outro cuidado que você precisa ter é o cuidado com o risco do dinheiro fácil. E isso serve também para a tua mentalidade de investimento. Gente, eu sou o cara mais desconfiado que existe na face da Terra. Tudo que me prometem de ganho rápido, eu falo não. Pode ser um grande amigo, eu falo não quero. Prometeu ganho muito rápido, prometeu enriquecimento muito rápido, prometeu taxa de juros que o mercado não paga, foge. Ir atrás de dinheiro fácil, dinheiro rápido, é receita para perder dinheiro. Simples assim. É pirâmide financeira 99% das vezes. Esquema Ponzi que nós chamamos. Então, vai entrar na Bolsa de Valores, não vai atrás de dinheiro rápido, essas promessas de vendedor de curso que tem na internet. Na grande maioria nem fizeram dinheiro, ganharam dinheiro só fazendo curso, não fizeram dinheiro no mercado financeiro. Então cuidado com isso, gente, estuda.
Eu, quando entrei na bolsa, entrei no calor do momento. Ah, nossa, que legal, bolsa. Estudei um pouquinho, já entrei na bolsa. Ganhei dinheiro no primeiro dia, ganhei dinheiro no segundo dia, no terceiro dia eu perdi dinheiro. Só que antes de eu perder dinheiro, eu falei pra minha esposa assim, tem alguma coisa errada. Ela falou, por quê? Eu falei, eu tô fazendo alguma coisa errada. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu ganhei dinheiro muito fácil no primeiro e no segundo dia. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu falei isso pra minha esposa. Eu ganhei R$ 500 em 10 minutos. Eu falei, tô fazendo alguma coisa errada, gente. Não pode ser tão fácil assim. E eu desconfio, até do mercado financeiro eu desconfiei. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Tô fazendo alguma coisa errada, eu não sei de alguma coisa. E eu não sabia mesmo. Aí eu ganhei R$ 500 num dia, R$ 1.000 no outro. No terceiro dia eu perdi 1.500. O que eu ganhei eu perdi. Aí eu perdi mais 1.000. Aí eu perdi 1.000 a mais. Aí eu falei, ok, então realmente eu não sei operar. Então agora eu vou estudar. E aí eu fui fazer curso, eu comprei um curso do André Moraes, que é muito bom, sobre swing trade, investimento na bolsa, tem um livro dele bem legal também. Fui fazer curso, fiquei 6 meses fazendo curso, operei durante a pandemia, ganhei um dinheiro durante a pandemia. Só que eu fui estudar, eu fui entender, eu fui ver quais são as travas que você tem que colocar para proteger o teu patrimônio, para não perder dinheiro, para a corretora não te estopar e você perder muito dinheiro. Então, enfim, tem que estudar, gente. Esquece esse negócio de dinheiro rápido. Então, se você for começar agora na renda variável, faz a experiência de comprar ação normal. Compra uma ação de uma empresa, espera um tempo, vê o mercado se comportando. Se você vê que valorizou um valor legal, vende. Você vai ter que pagar imposto de renda se você vender mais de 20 mil no mês. Mas se não, você é isento de imposto de renda. Você só tem que declarar depois que você fez essas operações. Guarda todas as notas de corretagem. Mas começa com um pouquinho, compra R$ 100 em ações, daqui uns dias você vai lá, vende um pouco dessas ações, compra de outras, diversifica, compra de uma varejista, compra de uma petrolífera, vai comprando de vários segmentos diferentes, vai fazendo essa experiência, vai vendo quais ações variam mais ao longo do tempo, quais variam menos, ou seja, são mais voláteis ou menos voláteis. Comece a estudar, faz isso devagarzinho, não entra no mercado de uma vez. O maior risco que você vai entrar no mercado é você entrar querendo operar o tal dos futuros, que são os contratos de dólar, de índice, de mini índice de dólar, contrato de dólar e contrato de índice da bolsa. É receita para perder dinheiro. Você pode ganhar dinheiro, mas é receita para perder dinheiro se você não estudar muito, se não souber o que você está fazendo. Até porque, na grande maioria das vezes, as pessoas operam com o que a gente chama de alavancado. É quando você coloca uma parte do dinheiro e a corretora coloca a outra. Ela te alavanca para você poder comprar um valor maior. Só que o tombo é proporcional à alavancagem que você tiver naquele momento. Quando eu perdi esses R$ 2.500 nos 3 primeiros dias de bolsa, eu estava alavancado. Eu não tinha nem consciência de que eu estava alavancado. Eu não sabia nem o que era isso. Então, cuidado com esse tipo de operação. Então, outra operação que o pessoal entra muito e perde muito dinheiro é quando ele entra com ação alugada, que a gente chama de operar vendido no mercado. É quando você aposta que a empresa vai cair. Não dá para eu entrar nesse assunto porque precisaria de uma live só para explicar isso, mas no mercado financeiro você pode comprar uma ação e vender depois, ou você pode fazer o processo inverso. Você pode vender uma ação e recomprá-la depois. Então você vende algo que você não tem, você aluga de alguém e você é obrigado a recomprar num segundo momento para você devolver o aluguel que você fez. As pessoas que fazem isso, elas estão apostando que o valor da empresa vai cair. Então quando você vende uma ação achando que ela vai cair e ela sobe, não tem teto. Se você comprou a 10 a ação achando que ela ia chegar a 5 e ela foi a R$ 100, você vai ter um prejuízo vezes 10. 1000% de prejuízo. Então, cuidado com esse tipo de operação. Quando você entra vendido, para cima não tem teto. Para baixo, o teto, a base é 0. Para cima não tem teto. Então, se você compra uma ação por 10, o máximo que pode acontecer com ela é valer 0 se a empresa quebrar. O máximo. Agora, se você vende uma ação por 10, o valor para cima é infinito. Você não tem como saber. Então, tome cuidado com essas operações que as pessoas ensinam na internet. Você quer ganhar dinheiro rápido e você entra. Na grande maioria das vezes, você vai perder. Então, a minha dica para você que está mudando o comportamento, está pensando numa mentalidade de investimento, quer mudar seus comportamentos, quer montar um colchão financeiro, quer se tornar um investidor, comece pela renda fixa, pelo o investimento mais conservador possível, com liquidez diária, vá aprendendo, vá estudando, participe de cursos, leia livros, para só depois você
se possível com acompanhamento de um assessor, você entrar na renda variável. Ou entrar numa criptomoeda, que não cabe no assunto dessa noite, e outras coisas. Tá? Essa é a minha dica para você que está pensando em começar a se tornar, ter uma mentalidade de investimentos e se tornar um investidor na sua vida. Para fechar, eu falei que eu ia dar dica de alguns livros, eu vou mostrar alguns livros que eu recomendo. Tem outros, senão demoraria muito tempo, mas livros que têm uma linguagem extremamente fácil, se você não sabe nada disso que eu falei nessa noite, que vale a pena. 2 livros que têm linguagem simples, tá? Do 1000 ao Milhão, do Thiago Nigro. Tem uma linguagem muito simples, tem muito conteúdo de valor. Esse aqui tem uma linguagem bem engraçada também, que é o Me Poupe, da Natália Arcuri. Uma linguagem extremamente simples, ela também explica praticamente tudo isso que eu falei aqui de forma bem detalhada. Tá? Outro autor que escreve simples, mas com muita profundidade, é o Gustavo Cerbasi. Tem um livro que eu emprestei e não me devolveram, que é Investimentos Inteligentes, que vai falar sobre as modalidades de investimento, que eu recomendo muito do Cerbasi. O outro é esse aqui, ó, Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem, é muito bom. E o clássico dele, que eternizou Gustavo Cerbasi no Brasil, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esse eu recomendo muito, principalmente para você ler com teu esposo, com a tua esposa, se você está pensando em mudar a mentalidade da família, do casal. Então, os livros do Cerbasi são muito bons, muito simples e muito didáticos. O da Natália e do Thiago Nigro recomendo, porque são livros também que trazem conceitos complexos de forma simples. Clássicos, que vale muito a pena você ler para você começar a mudar a tua mentalidade também. Um dos maiores clássicos de todos os tempos. Os Segredos da Mente Milionária, que vai trabalhar muito a sua mentalidade. Pai Rico e Pai Pobre é outro livro que eu recomendo demais, que também é um grande clássico, tá? Tem muita coisa valiosa. O mais antigo de todos e talvez um dos mais poderosos depois dos Segredos da Mente Milionária é o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Lembrando que a live vai ficar gravada, você vai poder assistir isso de novo. Estou fazendo rapidinho para não se estender muito. E se você quiser estudar um pouquinho sobre as ações, sobre renda variável, eu recomendo aqui no Brasil o livro que foi meu mentor, eu fiz um curso com ele, que é o André Moraes, que é o Se Afastando da Manada. Ele vai falar justamente de você se afastar do comportamento de manada. E para isso você vai estudar e vai entender sobre renda variável. São alguns livros que eu quero deixar nessa noite de indicação para que você possa, se você quiser estudar, qualquer um deles que você comprar vale a pena. Já vai te dar uma base bem interessante para você começar a trabalhar a tua mentalidade de investimentos. Dessa maneira, eu chego ao fim dessa live, com 1h20 de live, sobre mentalidade de investimentos, mentalidade investidora, sobre a importância das finanças pessoais e do controle das finanças pessoais. E também chego ao fim do projeto Produtividade com Equilíbrio hoje, na minha 13ª live, em praticamente 3 meses. Eu fiquei 3 meses aqui trazendo conteúdo sobre equilíbrio dentro de três pilares: pilar da saúde, pilar das finanças e pilar dos relacionamentos, dentro de 9 áreas. Gente, ó, o pessoal tá agradecendo. Obrigado, Vanessa, também. Obrigado, Isa, pela audiência, por estarem aqui, pessoas que estiveram sempre aqui conosco. Então foram 13 lives, fechando hoje a 13ª, algumas com convidados fantásticos, maravilhosos, todos foram fantásticos. Então eu quero que você pesquise depois lá no meu YouTube, tem um link na bio. Também tem ali os destaques no Instagram, com todas as lives, tem o link do YouTube nas lives. Então busca lá no meu YouTube, as lives estão todas gravadas, são 13 lives e, se não me engano, dessas 13, eu penso que 7 ou 8 eu fiz com convidados, tá? Estou encerrando Produtividade com Equilíbrio, muito feliz por chegar ao fim desse projeto, mas também feliz por anunciar o próximo projeto aqui nas redes. Eu não posso parar, né, gente? Agora que eu comecei, eu tenho que seguir. E não é porque o Lula ganhou ontem ou que mudou a forma como o governo vai ser feito, que eu vou parar minha vida. Eu falava muito isso antes. Eu não quero entrar nesse assunto porque é polêmico, mas eu falei isso para todo mundo que me ligou, que me mandou alguma mensagem. Eu falei, gente, quem faz tua vida é você. Segue. Faz o que você tem que fazer, faz teu melhor e se prepara. Inclusive se prepara para tempos difíceis, porque se eles não vierem, tá tudo certo. Se eles vierem, você tá preparado. E é assim que funciona, gente.
tá? Então, como eu falei, eu não posso parar e eu vou dar continuidade nesse projeto aqui no Instagram, só que agora eu vou entrar numa outra temática. Então, até aqui foi produtividade com equilíbrio numa temática muito pessoal. Era para preparar você para a próxima temática que nós vamos trabalhar. Dentro dos próximos 15 dias eu vou anunciar a primeira live do próximo projeto. O que eu posso adiantar para vocês é que agora eu vou começar a falar sobre gestão de empresas, gestão de pequenas empresas, de pequenos negócios. 99% das empresas no Brasil são pequenas empresas. E uma boa parte das pessoas que me seguem aqui são donos de uma pequena empresa ou são empreendedores, início de carreira, ou são pessoas que estão querendo abrir um negócio. A grande maioria das pessoas que treinaram comigo no treinamento Mastermind enquanto eu estive na marca são empresários, ou são pessoas em posição de extrema liderança nos negócios, que são braço direito dos donos, são pessoas que estão sendo preparadas para se tornarem sócios, são pessoas que estão com ideias de abrir negócio. Somente eu treinei quase 600 pessoas presencialmente no Mastermind, a marca toda sob o meu comando e do Easy, nós treinamos mais de 1.500 pessoas em 5, 6 anos. Então, uma boa parte do público, das pessoas que estão aqui conosco, são empresários. A Isa está falando que necessita, a Vanessa está falando que precisa. Então, eu vou começar esse projeto aqui pelo Instagram, mas ano que vem tem novidades. Eu ainda não posso anunciar porque eu estou preparando essas novidades. Somente algumas pessoas, um grupo extremamente seleto, vai ter acesso a essa novidade antecipadamente. Mas ano que vem vai ter novidades dentro desse tema que eu estou começando agora na próxima semana, que é o tema de gestão estratégica de pequenos negócios. Então serão várias lives nos próximos meses focadas em gestão estratégica de pequenos negócios. A gente vai passar por praticamente todas as áreas tradicionais de um negócio, por temas importantíssimos como cultura, finanças, marketing, vendas, liderança, contratação, demissão, feedback, plano de cargos e salários, como que você prepara as pessoas para evoluírem dentro do negócio, para elas poderem receberem novos cargos, preparação de liderança, quem sabe até preparação de colaborador para se tornar sócio. Tudo isso que eu acabei vivendo nesses 23 anos nos meus negócios, como instrutor, como empresário, como fornecedor de serviço para pequenas empresas. Mais de 90% das empresas que eu atendo no Brasil, eu tenho clientes em mais de 20 estados do Brasil. Mais de 90% das empresas que eu atendo no Brasil são pequenas empresas. Eu tenho menos de 10% de médias empresas. Para vocês verem, a estatística no Brasil é bem equilibrada. Eu estou num nicho que eu atendo muito pequena empresa e eu sei das dores que eles passam. Eu passei por isso, eu passo por isso, eu estou há 23 anos empreendendo. Já tive vários negócios simultâneos, então eu sei qual é o desafio de você empreender, de você não estar o tempo todo dentro de um negócio, você ter que estar administrando ele de forma estratégica, com outros sócios ou com uma equipe muito boa. Então tudo isso que eu aprendi, que eu vivi nesses 23 anos como empreendedor, como fornecedor de software, como fornecedor de serviço para pequenas empresas e como instrutor de alta performance, eu quero trazer agora dentro de uma ótica de ensinar, de falar, de conduzir para a gestão estratégica de pequenos negócios nas próximas semanas. Tá? Semana que vem eu não vou estar na cidade, eu vou estar indo me capacitar em São Paulo num curso, inclusive, que também trabalha essa área, um curso bem grande. Estou investindo pesado para mudar mais ainda a realidade dos meus negócios atuais e para poder trazer informação e conteúdo de valor para vocês no próximo ano também, nos próximos projetos que eu estou para lançar. Mas antes desses projetos, o projeto começa aqui no Instagram de forma totalmente gratuita, ainda com lives semanais. Nem todas as lives serão nas segundas, mas sempre que possível eu vou manter o padrão de toda segunda ter live. Em algumas, por conta dos convidados, já tem um convidado que eu estou negociando, que já faturou, se não me engano, 100 milhões em VGV, venda geral, valor geral de venda, que eu vou entrevistá-lo dentro de 15 dias, eu vou confirmar a data com ele, já bati aqui com ele, é um amigo também, uma pessoa que eu conheci alguns anos atrás, que está num novo negócio e super se destacou nesse negócio, eu vou trazer para entrevistá-lo aqui, para nós falarmos sobre empreendedorismo e ele contar um pouquinho dessa história, desse faturamento fantástico que ele teve em poucos meses e o quanto mudou isso no negócio que ele está.
Então, vai ter muito convidado de valor, vários empresários vão ser aqui entrevistados, consultores, pessoas que têm mentores, pessoas que têm professores, pessoas que têm uma experiência muito grande no mercado, tanto teórica quanto de prática, eu vou trazer para poder compartilhar e a gente trocar uma ideia sobre esses assuntos focados em gestão, estratégia de pequenos negócios. Então, espero vocês comigo nesse próximo projeto. Deixa teu feedback nas lives que já foram gravadas, na live de hoje, como que foi para você receber esse conteúdo, como que está sendo você participar comigo desses projetos. E eu agradeço imensamente todos que passaram por aqui no dia de hoje, todos que vão assistir essa live gravada e também todos que me deram a oportunidade de levar esse conhecimento nas lives anteriores, de trazer esse conhecimento para vocês e que prestigiaram o meu trabalho, o trabalho das pessoas que estiveram aqui conosco como convidados. Então, muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês, que vocês realmente possam trabalhar a vida de vocês para que vocês consigam produtividade em todas as áreas, mas de forma equilibrada, para que realmente vale a pena tudo aquilo que você está conquistando. Deus te abençoe muito e até a próxima oportunidade. Obrigado, gente, por estarem até agora comigo. Valeu!